Olá pessoal, boa noite para mim, né, que estou gravando essas aulas no domingo, bom dia para vocês. Bem, a partir de hoje, a partir dessa aula, nós vamos tratar de dois temas de extrema importância na teoria geral dos contratos. São dois temas que se aplicam especificamente a todo contrato que envolva alienação onerosa de bens. Nós vamos tratar dos vícios redibitórios e da evicção. Na aula dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre os vícios redibitórios, que encontram-se regulamentados pelo Código Civil entre os artigos 441 e 445, mas que também são disciplinados pelo CDC, quando a relação contratual enquadrar-se também como uma relação de consumo, né? Mas a gente vai falar separadamente, vai tratar separadamente das relações puramente civis e as relações de consumo. Nós vamos começar nessa primeira parte da aula a falar do conceito e das características gerais que envolvem o tema vícios redibitórios. Bom, vamos começar então pelo conceito. Se vocês estão aí com o material que eu disponibilizei também pelo Moodle escrito, verão que eu conceituei vícios redibitórios como os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam valor. Então, basicamente, vícios redibitórios são defeitos ocultos apresentados pela coisa adquirida através de contrato oneroso comutativo. Vícios ocultos, o próprio nome já sugere, são defeitos que o adquirente não consegue perceber num exame visual mais rápido da coisa. Exame esse próprio das aquisições de modo geral que todo mundo faz. Muitas vezes nós só vamos saber que o bem por nós adquirido apresenta algum defeito após determinado tempo de uso. O defeito no momento da compra, no momento da aquisição, ele simplesmente não aparece. Nós examinamos o produto, verificamos a caixa, se ele tiver numa caixa, às vezes fazemos até um exame mais com toque, apertando, mas a gente não consegue perceber que o bem apresenta algum defeito. E a gente só vai ter ciência desse defeito depois de algum tempo, quando nós passarmos a utilizá-lo. Então, o vício redibitório é esse tipo de problema oculto que grava, que macula, que está presente numa coisa, num bem adquirido por força de um contrato de alienação onerosa e de caráter também comutativo, né? Lembrando dos conceitos contratos onerosos e comutativos. Onerosos são aqueles contratos em que os contratantes sabem que para obter determinada vantagem deverão sacrificar algo em favor da outra parte. Comutativos, por sua vez, são aqueles contratos em que não está presente como elemento essencial o risco. No momento da celebração do contrato comutativo, as partes têm plenas condições de antever quais os sacrifícios terão que fazer para obter a vantagem almejada. O que acontece, por exemplo, na compra e venda, na locação, no próprio comodato, no transporte. Eu sei exatamente na compra e venda o quanto que eu vou ter que pagar para ter determinado bem. No transporte, eu sei exatamente o quanto eu vou ter que pagar
para ser transportado de um lugar ao outro, ou para que alguém, ou pessoa física ou jurídica, transporte uma mercadoria minha de um lugar para o outro. Na locação, eu sei exatamente o quanto que eu vou ter que pagar ao locador para ter o imóvel, poder usar o imóvel durante aquele período estipulado pelo contrato. Enfim. A garantia de vícios redibitórios, portanto, ela não se aplica a contratos gratuitos, como, por exemplo, a doação. Eu não posso reclamar de vício redibitório em bem que recebi por força de uma liberalidade praticada por outrem. Sabe aquela máxima, aquele ditado conhecido? Cavalo dado, não se olha os dentes. Se eu não tive que oferecer qualquer espécie de contrapartida para poder ter acesso ao bem, eu não tenho direito de reclamar, segundo a lei, de eventual defeito oculto que esse bem venha a apresentar futuramente. É uma garantia, a dos vícios redibitórios, que prevalece, que vale apenas para contratos que envolvam alienação onerosa de bens. E mais, contratos comutativos. Se o contrato é aleatório, não há também garantia contra vício redibitório. Porque vocês sabem, no contrato aleatório, o risco integra a avença como elemento predominante, elemento essencial. Certo? Então, vícios redibitórios constitui uma garantia para o adquirente nos contratos onerosos de natureza comutativa que envolvam alienação de bens. A propósito, vamos dar uma olhada no artigo 441 do Código Civil. O texto da lei é claro nesse sentido. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, ou seja, rejeitada, por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que se destina, ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição desse artigo às doações onerosas. Aqui, uma ressalva importante. As doações, como regra, são contratos considerados gratuitos, né? Porque constituem simples liberalidade feita por alguém em benefício de outro. O beneficiário da doação não deve oferecer qualquer contraprestação para ter acesso ao bem. Ele apenas se beneficia. Ocorre que há uma espécie de doação, que nós vamos examinar oportunamente, em que não há uma liberalidade pura. Existe uma liberalidade mediante contraprestação, que são as chamadas doações onerosas ou doações modais ou doações com encargo. Nelas, o donatário recebe o bem do doador, mas se obriga a prestar algo em favor dele, de um terceiro por ele indicado ou da coletividade. Quando a doação for onerosa, em razão dela se assemelhar a uma compra e venda, porque envolve de alguma forma uma contraprestação, a garantia de vícios redibitórios existirá para o donatário. Ou seja, o donatário, aquele que recebeu o bem do doador, poderá rejeitá-lo, ou mesmo, nós veremos, pedir um abatimento do preço, um abatimento da contraprestação que ele vai ter que oferecer, porque nesse caso ele também vai ter que prestar algo em favor do doador, do donatário ou do doador, de um terceiro indicado pelo doador ou da coletividade em geral.
tá certo? Para terminar essa primeira parte, o fundamento jurídico que a doutrina invoca para a garantia contra vícios inibitórios é justamente o princípio da garantia, segundo o qual todo alienante em contrato oneroso e comutativo deve assegurar ao adquirente o uso da coisa por ele adquirida e para os fins a que ela é destinada. Ou seja, todo alienante em contrato oneroso comutativo deve assegurar a quem adquire a coisa que ela serve para o uso a que se destina, que ela está apta a cumprir o uso a que se destina, ou os fins para os quais ela existe. Tá certo? Então, nós encerramos aqui. No próximo vídeo eu continuo.